Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo, firmes e fortes, prontinhos, preparados para a nossa terceira aulinha de matemática. Pessoal, só para comentar alguns e-mails que chegaram, professor, faz VUNESP, faz tal banca, faz tal banca. Gente, nós vamos trabalhar com as principais bancas de concurso, pode ficar tranquilos. Só que tem, por exemplo, alguns assuntos que banca X cobre e a Y não. Então, esses assuntos que nós vimos, a Fundação Carlos Chagas e a Sesgran Rio que cobram mais. Agora, por exemplo, MMC, aí todas as bancas trabalham. Eu vou trazer questões de MMC. BDC também, fração, equação. Então não se preocupe que nós vamos trabalhar as principais bancas e pegar cada assunto e dizer, ó, tal banca cobra assim, esse assunto banca tal cobra mais, e dando uma visão geral sobre a matemática. Tranquilos? Então sempre respondendo questões de concurso, de vez em quando criando alguma outra questão só para relembrarmos alguns conceitos. Na aula de hoje eu trouxe duas questãozinhas que eu achei legal para matarmos aquela partezinha de conjuntos numéricos. E vamos relembrar números primos, fatoração, conjunto de divisores, que eu até comentei isso nas aulazinhas de pré-cálculo, mostrei a parte do cálculo. Só que agora eu vou mostrar um pouquinho de questões sobre isso e a sua aplicação, ok? Gente, uma questãozinha que tem caído bastante, caiu no Mato Grosso do Sul, depois caiu no Rio Grande do Sul, da Fundação Carlos Chagas, agora de 2011, põe na telinha, eu achei interessante mostrar para vocês. Olha só o que diz a questão. Indagado sobre o número de processos que havia arquivado certo dia, um técnico judiciário que gostava muito de matemática respondeu: o número de processos que arquivei é igual a 12,25 ao quadrado menos 10,25 ao quadrado. Chamando x o total de processos que ele arquivou, então é correto afirmar que... Ponto. Aí o que você pensa? E é natural, vem comigo aqui, você pensa em elevar esse número ao quadrado e depois elevar esse número ao quadrado e subtrair. Só que existe uma propriedade que é a situação. Se você elevar ao quadrado um, elevar ao quadrado o outro e subtrair, você vai chegar no mesmo resultado. Só que existe, vou pegar aqui o piloto, uma relaçãozinha interessante. A ao quadrado menos b ao quadrado, isso é igual a mais b vezes a menos b, que são chamados produtos notáveis. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado corresponde a mais b vezes a menos b. Então, isso aqui é um produtozinho notável. Como nós temos assim, por exemplo, a mais b ao quadrado, isso é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Como nós temos que a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então nós temos esses valorizinhos na relação. Agora, a propriedade que você vai utilizar, na verdade, seria essa. Essa propriedade que nós vamos utilizar. Então, essa daqui eu ainda vou usar, explicar a vocês lá na frente, em algumas dicas especiais. Então, se eu sei que a ao quadrado menos b ao quadrado, ele representa a mais b vezes a menos b. Então, vem para cá. Então, eu posso afirmar a vocês que 12,25 ao quadrado menos 10,25 ao quadrado, isso significa dizer que é igual... Acho que aqui embaixo fica melhor, gente. Eu vou dizer que isso é igual a soma vezes a diferença deles. Então a soma aqui vai dar 22,5, 0,50 ou 0,5, tanto faz, vezes a diferença deles.
Então nós temos 22,50 vezes 2. Então teremos aí 45. Então 22,5 vezes 2, isso corresponde a 45. Tranquilos aí? Então, só uma partezinha de cálculo especial. Então essa expressão você pode resolver dessa forma. Soma os números e depois multiplica pela diferença deles. Então 12,25 menos 10,25 dá 2. 12,25 mais 10,25 vai dar 22,50. Vezes 2, nós estamos multiplicando, então nós encontramos o 45. Então só para a gente relembrar números decimais, 22,50 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. Ou 2 vezes 0, desculpa, 0, gente, foi mal. Agora que dá 10. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 2, 4. Eu tenho dois números após a vírgula, então significa dizer que eu tenho que ter dois números após a vírgula embaixo. Só que aí, gente, cuidado, 45,00 é a mesma coisa que 45. Então vocês não vão ter problema aí na relação. Ok? Tranquilos? Dá aquela paradinha especial. Põe na telinha. Chamando x o total de processos que ele arquivou. Então é correto afirmar que, vamos marcar a alternativa de letra E ou letra E, nós sabemos que x é igual a 45, ou seja, x é maior do que 42. A alternativa está correta. Você vai marcar tranquilamente a alternativa de letra E ou letra E. Beleza? Seguindo o padrão, põe na telinha. Ele só dificultou um pouquinho aí a relação. Deixa eu só apagar aqui o 4. Ele só colocou esse 0,75. Então, o primeiro passo, meus amigos, nós vamos resolver essa expressão. Depois multiplicamos por 0,75. Então, nós temos 0,619 ao quadrado menos 0,599 ao quadrado. Então, isso é igual à soma deles vezes a diferença deles. Então, aqui vai dar... Só para relembrar, ó, vem para cá. Vírgula embaixo de vírgula, ó, meus amigos. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 18, vai 1, 10, 11. Vai 1, 11, 12, vai 1. Então, nós teremos 1,218. Ok? Então, muito cuidado aí na sua relaçãozinha. Importante ficar atentos a esses pequenos detalhes da relação. E aí, só descer a vírgula, matando a relação. Então, nós temos aqui 1,218. E agora vamos subtrair aqui. Como é que a gente subtrai? Normalmente, ó, vou colocar aqui embaixo. 0,619 menos 0,599. 0, 2, 9 para 11, 2, aqui vai 1. Então 0,02. Aí você tem 0,02 ou 0,020, tanto faz. Esse zero aqui não tem muita importância. Então pode ficar tranquilos aí na sua relaçãozinha. Beleza? Então nós temos aqui vezes 0,02.
Se vocês quiserem, gente, isso daqui é a mesma coisa que 1218 sobre 1000. Por que sobre 1000? Porque eu tenho 3 números após a vírgula, vezes 2, vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu tenho 2 números após a vírgula. Então, por isso, 2 zerinhos. E nesse de cá, 3 números. Então, por isso que embaixo, 3 zerinhos. Então, nós temos aí 2.436 sobre 100.000. Esse é o número da expressão. Eu vou deixar ele aí guardadinho. Não precisa de pressa. Vou deixar ele aqui guardadinho. Põe na telinha. Só que nós devemos multiplicar essa expressão por 0,75. Então, ó, 2.436 sobre 100.000 vezes 0,75. Ou seja, 2.436 sobre 100.000 vezes 75 sobre 100. Aí você pode ser esperto. Olha a malícia, ó. 75 por 25 dá 3. E 100 por 25 vai dar 4. Então você tem 2.436 sobre 100.000 vezes 3 quartos. Aí o que você pode fazer? Olha aí. 4 divide por 4 dá 1. Esse número por 4 vai dar... Vamos fazer aqui. Deixa eu vir para cá, meu câmera. Vou dividir aqui com o pessoal. Por que não? Então, ó. 2.436 por 4. Olha o cuidado, viu, gente? 6 vezes 4, 24. Dá 0. Desce o 3. E aí eu comentei com vocês, quando desce um número, é obrigatório realizar a divisão. Mas, professor, 3 é menor que 4. Não tem problema. 0 vezes 4 dá 0. 3 menos 0 dá 3. Aí desce o 6. Aí aquela história que eu comentei com vocês. Não existe dificuldade na divisão. Existe dificuldade na multiplicação. Porque eu vou perguntar qual é o número que multiplicado por 4 vai chegar perto ou igual a 36. Então eu começo. Poxa, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Então, 0. Então, o resultado da divisão aí que nós temos corresponde a 609. Tranquilos aí? Então, lembre-se, descer um número é obrigatório efetuar a divisão. Então, vamos colocar aqui o 609. Então, nós teremos 609 sobre 100.000 vezes 3. Então, nós teremos 18, 27 sobre 100.000. Quantos zerinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu só tenho 4 números, porque se eu tenho 5 zeros embaixo, significa dizer que após a vírgula eu tenho que ter 5 números. Então, 0,018, 27. Cuidado. Esse zero que eu vou colocar, que eu estou precisando, eu coloco pós-vírgula e não no final do 7. Por quê, Bruno? Porque, por exemplo, 0,42 é a mesma coisa que 0,420. Então, por isso que o zero que eu vou precisar, porque eu preciso ter 5 números após a vírgula, e eu só tenho 4 dígitos, esse zero que eu vou precisar, que eu vou colocar, ele tem que ser pós-vírgula. Então, por isso você tem que ter cuidado com isso.
Então põe na telinha aí. E é por isso que nós vamos marcar a alternativa de letra C, 0,018. Não esqueça de colocar a observação, pessoal. Desculpa aqui. Coloco o OBS. 0,420 é a mesma coisa que 0,42. Então, por isso, pessoal, que na hora que eu colocar o zero, eu tenho que colocar pós-vírgula e não no final do número. Porque é aquela história, zero à esquerda não tem um valor na relação. Tranquilos até aí? Beleza? Na paz? Pessoal, só para terminar uma relação, eu queria dar uma dica final a vocês, que questãozinha do CESP, ele tem perguntado isso de vez em quando. E, sinceramente falando, não é uma coisa que nós contamos, primeiro, porque nós não vimos o numeral, nós só ouvimos falar. Então, para encerrar aí, uma dica especial, como é que eu represento 1 milhão? São quantos zeros? 1 milhão é um número de 7 dígitos, ou seja, 6 zerinhos. E 1 bilhão, Bruno? 1 bilhão. O que significa dizer 1 bilhão? São 9 zerinhos. Então, quando você diz assim, 1 trilhão, ai meu Deus, haja dinheiro, haja zero. São 12 zerinhos. São 12 zerinhos. Então, se você for fazer uma prova do CESP, é interessante que você tenha esse domínio. Porque ele cobra de você a relação. Que relação é essa, Bruno, que ele cobra? Ele cobra a parte de transformação. Depois, quando eu tiver visto alguns temas a mais, aí eu vou trazer uma questão do CESP geral sobre isso. Porque a gente vê como o CESP também cobra, que ele pega um texto e coloca 4,5 questões ao mesmo tempo, baseado em um texto. Por exemplo, o que significa dizer 2,5 milhões? Como é que eu represento isso? Observe que não é 25, é 2,5. Então você vai colocar o 2 aqui, que é a parte inteira. Esse 5 ele vai ocupar a parte do primeiro zero. Então quando você diz que você tem 2,5 milhões, significa dizer que você tem 2 milhões e 500 mil. Então, esse número aqui pós-vírgula, ele vai ocupar essa posição de cada zero. Então, por exemplo, 7,43 milhões. Quem é a parte inteira? É o 7. Aí você tem 7. Pós-vírgula eu tenho o 4 e o 3. Então, eu vou colocar o 4 e o 3. E aí, observe. Eu sei que 1 milhão tem que ter 6 zeros. Só que eu já usei um número aqui no lugar do zero. Então aqui eu coloco 5. Aqui eu já coloquei 2 números, então eu vou colocar 4 zeros. É até aquela história, 1 milhão é um número de 7 dígitos, né? 1 milhão, 7 dígitos. 10 milhões, 8 dígitos. 100 milhões, 9 dígitos. E assim vai aumentando. Agora, a pegadinha está agora. O que significa dizer 1.500 milhões? Como é que eu vou transformar isso? É simples. Olha aqui. Esse número, ele pertence só à parte inteira. Você coloca 1.500. Milhão são quantos zeros? 6. Depois do 1.500 você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, quando você diz aí que você tem 1.500 milhões, ó, eu coloquei o 1.500, milhões são quantos zeros? 6. Então, depois do zero, tá certo? Depois do 1.500, eu coloquei meus 6 zerinhos. E aí, nós temos um número, isso mesmo, 1.500.000.000. É só você contar, ó. Eu sempre separo assim em casas. Se ele tiver 2 casas com 3, aqui é milhão. Se ele tiver 3 casas com 3, aqui é bilhão. Se ele tiver 4 casas com 3, aqui é trilhão. Então, olha o que nós temos. 1, 2, 3 casas com 3. Então, nós temos aí 1.500.000.000. Mas ele não pede a você a leitura. Então, você não vai se apegar muito à leitura. O que você vai se apegar? E aí você tem que decorar. 1 milhão são 6 zerinhos. 1 bilhão, 9. 1 trilhão, 12 zerinhos. Isso você tem que decorar. Agora, quando ele coloca na forma decimal, 2,5, esse número pós-vírgula, ele vai ocupar a posição do zero. Então, 2,5, 2, 5, depois mais 5 zeros. 7,43 significa depois do 7, eu tenho que colocar o 4 e o 3 e o restante eu fecho com 0. Agora, quando eu tenho uma parte inteira, 1.500 milhões, eu coloco os 1.500, que é o número, vocês estão vendo? O número. E no final eu acrescento 6 zerinhos. Então essa transformação com número é muito importante e muito cobrada em prova. Primeiro que nós não vemos o numeral na relação de prova, assim, do nosso cotidiano. Nós verificamos no nosso cotidiano os valores. Então, às vezes a gente fica assim, poxa, o Brasil faturou 325 bilhões de dólares. Como é que eu vou escrever isso? Agora coloco a ABS. A única banca que eu já vi cobrar isso é o CESP, porque ele cobra conjuntos numéricos nesse tipo de questão. Então nós já vimos aí como é que a FCC cobra e como é que o CESP pode cobrar. Bruno, a Sesgran-Rio não tem o hábito de cobrar isso aí, essa transformação. Ele gosta de trabalhar questões envolvendo outra situação, situações, problemas. Então você abastecer um carro, pagou R$ 1,65 por litro, ele gosta de envolver isso tipo numa regrinha de 3. Ele trabalha dentro do prosseguimento das questões. Então só sobre contagem, quem tem o hábito é a FCC e o CESP. Agora lembrando que isso daqui, por favor, dá uma paradinha especial e fica atento à transformação. Então, só para a gente amarrar aí, Bruno, como é que seria 4,2 bilhões? Aí eu não posso esquecer que os bilhões são 9 zeros. Só que eu tenho um número após a vírgula. Eu tenho o número 2. Então eu vou colocar o dígito 4, tá certo? O dígito 4, aqui separado. Vou colocar o 2 e depois 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quando eu digo a vocês que eu tenho 4,2 bilhões, significa dizer que eu tenho 4 bilhões e 200 mil. Tranquilos? Então fiquem atentos a essa dica. Pós-vírgula, basta você colocar o número no lugar dos zeros. Se não tiver vírgula, é só você colocar o número e a quantidade de zeros. Como, por exemplo, nós vimos no 1.500 milhões. Tranquilos até aí, meus amigos? Beleza? Firmes e fortes. Então nós matamos o nosso teminha de conjuntos numéricos. Até, pessoal, peço desculpa a vocês, estou só um pouquinho atrasado. Tive uma virosezinha, mas vou disponibilizar para vocês. Então, cada dois blocos, o assunto, sempre aquelas questões, 3, 4 questões do Tente em Casa, que é para você se sentir. Agora 30, assim, depois para um pouquinho, volta. Agora, gente, é muito importante. O nosso curso é extensivo, um curso legal. Mas é aquela situação, tem que estudar, não adianta só assistir às aulas. Eu dependo de vocês, tá certo? Dependo exclusivamente de vocês. Tranquilos? Queria aproveitar o restinho que eu tenho, agradecer pelos carinhos, pelos elogios. Vejo vocês divulgando o curso, muito obrigado, que estão adorando.
Isso é bem legal. Estou muito feliz de trazer esse projeto para vocês, um projeto bem básico, que vamos iniciando um processo de escada, mas também um processo que eu vou aprofundar também ao longo do tempo. Então vamos ver questões fáceis, médias e depois difíceis, subindo aquele degrau, que infelizmente num curso específico não dá para ver desse formatozinho que nós estamos indo. Ok? Então no segundo bloco nós vamos relembrar números primos e verificar as aplicações de fatoração. Lembrando que nós já vimos o cálculo, mas agora vamos ver as questõezinhas sobre fatoração.